Amém. Louvado seja Deus por tudo que já recebemos da parte dele até aqui, não é, irmãos? Nós estamos tratando do livro de Jeremias, não é? E é sempre uma explosão a palavra profética de Jeremias, é uma palavra exortativa no momento do povo de Deus que nós temos aprendido juntos, um momento muito crítico do povo de Judá, do reino do sul. Os irmãos vão projetar a nossa mensagem de hoje. Nosso tema de hoje é esse: governados pela teimosia. Na semana passada, não a do carnaval, a outra semana, o último sermão, aquele texto lindo do capítulo 18, vaso e oleiro, nós trabalhamos como reagir à oportunidade oferecida por Deus, e nós vimos algumas coisas importantes, nos 4 pontos daquela mensagem. Primeiro, que eu preciso reagir demonstrando interesse àquilo que Deus está me oferecendo. Eu preciso discernir todo o cenário de Deus. Há um cenário, não é? Eu tenho que acompanhar aquilo que Deus está propondo e está querendo fazer, assumir uma responsabilidade diante do que Deus está me falando e firmar um novo compromisso. No capítulo 18, o vaso e oleiro é a oportunidade de Deus a ajudar de uma forma muito clara, mostrando a figura quando Jeremias é convidado a se levantar e descer e ir à casa do oleiro. Capítulo 19, nós vamos ver o contrário, uma diferença do posicionamento de Deus para com o povo. Eu queria, primeiro, que a gente defina aqui o que é teimosia de uma forma mais direta, não é? Que a qualidade, a ação ou procedimento do teimoso, ou teima exagerada, ou birra. Por isso que você pode achar uma criança teimosa bonitinha, mas não é nada bonito, não é? Alguns acham até que é bonito, mas não é bonito. Um adulto, pior ainda, teimoso, é muito ruim. O capítulo 19, o último versículo, diz assim, os irmãos vão colocar, estão comigo, estão atentos lá em cima, em nome de Jesus, vamos lá. E já foi. Versículo, isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidades sobre esta cidade e sobre os povoados ao redor, conforme prometi. Na Nova Versão Transformadora, diz assim: pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Recusaram teimosamente a me ouvir. Daqui nós tiramos o nosso tema, governados pela teimosia. Então, só para a gente entender, eu quero fazer uma dinâmica diferente hoje. Eu vou explicar para você o capítulo 19, e daí nós vamos tirar algumas ideias. O capítulo 18, Jeremias tem um convite para se levantar e ir à casa do oleiro para observar o que ele estava fazendo sobre as rodas. E ele percebia que o vaso que se quebrava, ele podia fazer de novo todo o trabalho do oleiro. E no capítulo 18, Deus se coloca como esse oleiro que deseja trabalhar na vida do povo de Judá. Está colocando uma porta aberta, está dizendo que há um caminho de restauração. No capítulo 19 é tudo diferente. O capítulo 19, Jeremias é convidado agora não a descer, mas ele é convidado a comprar uma botija, uma vasilha, e ir a um certo lugar e trazer uma palavra profética. E quando ele vai, ele convida alguns líderes para acompanhá-lo. E ao longo do capítulo 19 são palavras duras de um Deus que percebe que aquela nação não estava disposta a ouvi-lo. E há uma figura forte aqui, no capítulo 19, verso 1, vai e compra uma jarra de oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo. Saio ao vale de Ben-Inom, que está à entrada da porta dos cacos, e anuncia ali as palavras que eu te disser, e anuncia as palavras. O verso 6 diz: por isso, diz o Senhor, virão dias em que este lugar não se chamará mais Tofete,
nem vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Verso 11. E lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o jarro do oleiro, de modo que não mais poderá ser refeita, e os enterrarão em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrar. Esse verso que eu li, o verso 11, mostra que o tempo passou e a oportunidade passou, e não há mais tempo da restauração, naquele caso, do povo de Judá. Quando a gente olha o capítulo 18, nós vemos a oportunidade. Quando olhamos o capítulo 19, nós temos uma notificação profética. Deus usa Neemias para falar ao povo uma verdade, algo terrível que aconteceria, que a gente está vendo ao longo dos capítulos, desde o capítulo 1, que o povo está caminhando para ser destruído por uma grande nação da época, chamada Babilônica. Aquela nação invadiria Judá, destruiria o templo, Jerusalém, e haveria muitas mortes. A figura então que Deus quer usar é esse pote que Jeremias compra, que quebra e anuncia que dessa forma o povo de Israel será quebrado também, porque o tempo passou. É a figura de que aquele vaso endurecido não tinha mais como ser restaurado. É a sentença dada aqui, declarada ao povo de Judá. A pergunta que a gente quer responder, o caminho que a gente quer percorrer é: o que tem feito aqueles que são governados pela teimosia? O que aconteceu com o povo de Judá e o que acontece da mesma forma hoje com aqueles que são governados pela teimosia, encarando esse quadro espiritual e moral do povo de Israel? É isso que nós queremos falar aqui, pensando e entendendo basicamente o capítulo 19, fazendo uma diferenciação em relação ao capítulo 18. Então, a primeira coisa, meus irmãos, que a gente pode dizer aqui, é que aqueles que são governados pela teimosia deixam de valorizar aqueles conselhos, e eu chamei os conselhos que geram vida, conselhos que podem mudar a vida da gente. O teimoso, em termos espirituais, e a gente pode dizer nos vários níveis da teimosia, ele sempre desconsidera aquela fala que poderia mudar aquele comportamento, ou não aceitando, ou não ouvindo, deixa de valorizar uma palavra que mudaria, um conselho que mudaria. No caso de Judá, eles não estavam mais valorizando a palavra de Deus. Um termo que Jeremias usa muito no livro eles não queriam retornar às antigas veredas, isto é, aquele compromisso anterior assumido, eles não queriam mais, eles estavam rejeitando, não estavam mais confiando em Deus. Na linguagem do livro, eles estavam cavando as suas próprias cisternas, que diz o texto lá, cisternas rachadas que vazavam, que não retinham mais a água, deixaram Deus que era a fonte de água viva. Esse é o quadro. Então, o teimoso, e o que estava acontecendo com o povo de Judá é isso, eles estavam desvalorizando aqueles conselhos, aquela palavra profética no meio de tanta palavra que não era de Deus, porque é bom lembrar que nós temos profetas falando aqui no povo de Judá, muitos profetas estavam falando, mas aquelas palavras daqueles homens não representavam naquele momento, naquele contexto histórico, palavra de Deus. Nem toda palavra em nome de Deus é palavra de Deus. Vou repetir, nem toda palavra em nome de Deus é palavra de Deus. Nós tínhamos vários profetas no reino de Judá que estavam falando o que as pessoas queriam ouvir, sacerdotes que estavam exercendo as suas funções e reis de uma forma que desagradava a Deus. Mas nós tínhamos um homem, Jeremias, e aquela palavra de Jeremias representava a palavra de Deus. Mas eles estavam desconsiderando aqueles conselhos que gerariam vida. O livro todo está falando isso. Aquele abandono da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo lançada. E hoje pode acontecer isso, meus irmãos, quando alguém, uma pessoa, ou talvez você esteja aqui, você esteja deixando, você está desvalorizando aquele conselho, aquela palavra de Deus,
que pode mudar a sua vida, pode gerar vida na sua vida. E isso é muito sério. Quando eu abandono essa palavra, esse conselho, essa exortação, e vou seguindo o meu próprio caminho, isso é teimosia. Nós estamos vendo de uma forma muito triste o estado espiritual, moral do povo de Judá, como que fosse uma coisa estranha. Mas isso tem acontecido hoje, nos dias de hoje, na vida de muita gente. O abandono de Deus, a desvalorização da palavra de Deus. No mundo hoje, as pessoas querem dar o próprio tom às suas vidas, mesmo aquelas que se dizem do Senhor. Aquele povo era povo de Deus, era povo escolhido de Deus. Aquela cidade era uma cidade especial, Jerusalém. O Reino do Sul tinha essa vantagem na divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque o Reino do Sul herdou a cidade de Jerusalém e o templo. Tanto é que, se você estudar o Reino do Norte, eles quiseram copiar tudo que acontecia no Reino do Sul, fizeram um templo lá também, para que as pessoas não saíssem do Reino do Norte e viessem para o Reino do Sul. Judá, então, tem as vantagens, tinha uma tradição, tinha uma palavra de bênção sobre eles, mas eles não quiseram ouvir a Deus. O capítulo 2, nós já estudamos, verso 21 está aí, diz assim: contudo eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Note bem, videira da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada. Era uma acusação que nós vimos no capítulo 2. A condição de quem abandona. A pergunta que deve ser respondida individualmente é essa: como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo governado pela teimosia hoje? Porque aquele povo estava sendo governado pela teimosia. Infelizmente, a teimosia nesses termos pode se manifestar também nos dias de hoje, e eu quero dizer que ela se manifesta nos dias de hoje também. E isso não leva você a uma posição de bênção, muito pelo contrário. O povo de Judá estava vivendo de forma, sendo governado pela teimosia, mesmo diante de constante exortação profética. Eu temo hoje que as pessoas, mesmo diante da exortação bíblica, da palavra de Deus, vivam ainda debaixo de teimosia, não cedendo a palavra de Deus, a exortação profética. Então, como que eu reajo diante da exortação profética? Como que eu tenho reagido diante da exposição bíblica? Como que eu tenho reagido diante do ensino que transforma, que me dá a vida? Como eu tenho reagido? Primeiro sinal é esse: desvalorizar aquela palavra que gera vida. Então, acompanhe comigo aí: deixar de valorizar os conselhos que geram vida é o primeiro sinal de uma vida governada pela teimosia. Se você está deixando de lado a palavra de vida, o Evangelho, a palavra de Cristo, os conselhos de Deus, a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus, que você deve estabelecer a sua vida, se você rejeita, esse é um primeiro sinal de teimosia. Primeiro sinal. Segundo, aqueles que são governados pela teimosia também desperdiçam a oportunidade graciosa trazida por Deus. Nós vimos isso no capítulo 18. Por isso 19 é uma sentença que muda tudo. O capítulo 18, Deus diz assim, depois do que Jeremias vê, para o que Jeremias falasse: eu posso fazer da mesma forma que o oleiro faz e refaz. Eu estou aqui, é o meu desejo, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como com vocês, como fez o oleiro? Claro que Deus pode, mas aquele povo não queria, não quis que Deus viesse sobre a vida deles e os tocasse. Então, pessoas governadas pela teimosia, elas deixam de estar nas mãos de Deus, debaixo da influência divina. Ela vai para outros caminhos, perde a oportunidade. É muito triste isso, um Deus que ama, o Deus que se mostra amoroso, que quer restaurar, e a pessoa diz: não, eu não quero, e desperdiça a oportunidade. O capítulo 19 nos mostra isso, que o tempo pode passar, e uma pessoa não reagir ao que Deus está falando. O povo de Judá não reagiu, desperdiçou o tempo,
E houve um momento de destruição. Eu não sei como que você está fazendo diante daquilo que Deus está falando, mas é teimosia deixar de lado a oportunidade da restauração, como nós vimos no povo de Israel. O capítulo 19, verso 4, nos diz uma palavra interessante, olha. Porque eles me abandonaram, profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos. Nós já vimos que a exortação maior do povo é a idolatria, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Encheram este lugar com sangue de inocentes, que até matar os próprios filhos eles faziam. A NVT diz: pois o meu povo me abandonou e transformou esse vale num lugar de perversidade. Agora, é assustador isso. O verso 11 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Quando Jeremias quebra, chama as pessoas para profetizar, ele leva esse vaso que ele comprou, ele quebra esse vaso e ele traz a palavra de Deus, dizendo: olha, o tempo passou, acabou. Assim como se quebra o vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado. Acabou o tempo, a oportunidade foi desperdiçada, e a gente pode aprender aqui essa lição, que desperdiçar a oportunidade que Deus dada por Deus, é o segundo sinal de uma vida governada pela teimosia. Nós aprendemos que nós vivemos debaixo do reino do Pai, o tempo todo. Nós estamos aprendendo no tema desse ano, que nós todos somos cristãos. Você é um cristão, você é um sacerdote. Cada cristão é um sacerdote. Esse desejo de Deus é revelado no segundo livro da Bíblia, em Êxodo. Deus queria fazer um reino de sacerdotes. Lá Pedro vai dizer: agora nós somos a nação escolhida, nós, a igreja, o povo adquirido, o sacerdócio real, para cumprir a nossa missão. Não é cabível, a gente não pode conceber uma pessoa que diz que está debaixo do reino de Deus, viver na teimosia, governado pela teimosia. A pergunta para você é: você está vivendo na teimosia? Diante do que Deus está falando com você? Nós vemos pessoas vivendo uma autonomia absurda, distante dos valores do reino de Deus. Isso não é vantagem para ninguém. Alguns batem no peito, mas bater no peito para viver longe de Deus, isso não é vantagem, isso é atraso. Quando Deus nos coloca o seu reino, Jesus é o rei desse reino, e nós somos os súditos de Deus. Cristo está nos governando debaixo desses princípios. Isso tudo é visto na palavra de Deus. De alguma maneira, nesse momento da revelação, que a gente deve lembrar que a revelação bíblica ela é progressiva, nós estamos na vantagem quando estamos vendo o quadro todo e já sabemos o fim. Mas naquele momento o povo tem uma revelação, e a palavra profética está vindo para eles, o desejo de Deus trabalhar na vida daquele povo, mas aquele povo está se posicionando de forma teimosa. Por isso, governados pela teimosia. Ou eu sou governado por Deus ou é pela teimosia. Amém? Você precisa ser governado por Deus e render-se a Ele. Então, jamais desperdice a oportunidade que Deus está dando a você hoje. Talvez eu esteja falando para pessoas que não se comprometeram com Deus, estão aqui. E Deus está falando com você hoje para você reagir à palavra de vida. Não ser teimoso, se render a Ele e viver uma vida debaixo do governo dEle. É diferente, mas o povo estava nessa teimosia. Terceiro, aqueles que são governados pela teimosia alimentam o que eu chamei de insensatez, para não dizer burrice, para não dizer falta de sabedoria, talvez um pouco de tudo isso. Eles estão vivendo um estilo de vida que não glorifica a Deus. Eles estão vivendo o absurdo, eles estão vivendo o anormal chamando de normal. E aquilo era teimosia, porque nós estamos acompanhando, chegamos ao capítulo 19 e já vimos tantas coisas, tantas palavras fortes, porque o livro de Jeremias é uma espiritualidade construída na exortação.
mas as pessoas estão com seus corações fechados, estão alimentando a insensatez, tolerando o pecado naquele contexto, tolerando a injustiça e reforçando a injustiça, não sendo aquilo que Deus os chamou para ser, tolerando a mentira, a propaganda errada, os altares estranhos. Tudo isso está acontecendo, está tendo uma alimentação. Por isso que aquela teimosia não era passiva, era algo ativo. Nós sabemos o que estamos fazendo, Deus tem uma palavra, mas eu estou rejeitando. Nós estamos no altares idólatras, nós estamos na mentira. Os sacerdotes deviam fazer a vontade de Deus, não estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo e sabiam que aquilo desagradava a Deus, alimentando a insensatez. O verso 5, eu estou fora de ordem, mas mantendo uma lógica do texto. O verso 5 diz: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem seus filhos. É isso que você está ouvindo. Queimarem os seus próprios filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que eu não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais veio à mente. Imagine só esse quadro. Pessoas queimando seus próprios filhos no altar de idolatria. Isso já foi denunciado, aparece aqui de novo. Insensatez, falta de sabedoria, se perderam. Isso é ser governado pela teimosia, deixando Deus. E aí a gente aprende aqui claramente que eles deixaram a direção divina, esqueceram de Deus. A palavra de Deus é muito rica e o texto de Provérbios fala sobre a insensatez. Veja só. Diz a palavra do Senhor assim, Provérbios 9, 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixar a insensatez, a vida abundante vai vir disso. Andem pelo caminho do entendimento. Provérbio de sabedoria. 9,13 diz: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. 3 coisas que a insensatez é. Sedução é... Lá eu enxergo melhor do que aqui. Exibição, sedução e ignorância. Que coisa terrível. Insensatez é isso, é exibição, sedução e ignorância. E aí a gente fecha com o texto de Eclesiastes, que também é um texto de sabedoria, quando, se nós considerarmos que Salomão é o escritor, é um momento de maturidade. Ele diz assim: por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. A loucura da insensatez. Então, essa insensatez que nós vemos no comportamento do povo de Judá, não é uma coisa boa, não é algo para se vangloriar, é para se entristecer. E se você está alimentando a insensatez, e como que você vê isso em seu comportamento, que a coisa não está afinada com aquilo que Deus quer, você precisa reconhecer isso hoje. Não seguir nesse caminho da insensatez, que é pura exibição, como o texto está dizendo para a gente, sedução e ignorância. Não é coisa positiva, não é coisa abençoada, não vai te levar para um caminho bom. O povo de Judá, Reino do Sul, estava nesse caminho. A pergunta é: você está alimentando esse comportamento, essa insensatez? E a gente aprende aqui que alimentar a insensatez é o terceiro sinal de uma vida governada pela teimosia. O que a gente está aprendendo é o seguinte: a teimosia envia sinais. A teimosia espiritual envia sinais. A gente está analisando os sinais que o povo de Judá estava enviando, que a gente pode constatar, pode verificar na descrição do texto, na análise do texto. Por isso, jamais alimente a insensatez na sua vida hoje, porque isso não é coisa boa. Quarto e último, aqueles que são governados pela teimosia experimentam a adversidade como resultado de uma escolha inapropriada. Se você analisar o texto profético, e nós lemos agora mesmo Lamentações, que é posterior ao que vai acontecer no livro de Jeremias. Lamentações mostra que a coisa já aconteceu. Pode olhar para Jerusalém,
está tudo destruído, mas ele diz, há uma esperança, eu posso clamar em Deus, que sempre em Deus há esperança. Mas as pessoas que vivem na teimosia, elas vão experimentando o ruim, a infelicidade, a adversidade, como resultado de uma escolha que não é a escolha de Deus, que eu chamei de inapropriada, inadequada. Resultado da teimosia, e é sempre desagradável, é uma semeadura. Ser governado pela teimosia é uma semeadura. De alguma maneira eu vou colher coisas ruins, porque não é o propósito de Deus. Eu volto no capítulo 19, verso 1 ao 3, quando Jeremias é convidado a trazer essa palavra. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Sentiu o mistério aqui? A porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga, ouçam a palavra do Senhor, rei de Judá e habitante de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei desgraça tal sobre este lugar, que fará retinir os ouvidos daquele que ouvirem isso. Então, como eu disse, o tom profético do capítulo 19 é diferente daquele tom do 18. É totalmente diferente. Deus está agora pronunciando uma sentença no capítulo 19. O verso 6 continua dizendo para a gente fechar essa ideia. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete, lugar que Deus leva Jeremias a proclamar aquela mensagem, o vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Olha só, vale da matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer pela espada perante seus inimigos e pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Então a referência aqui a Tofete, ela aparece no capítulo 7, que nós já vimos, 31, né? Relacionado à queima do sacrifício, a dedicação aos deuses, e naquele caso também o sacrifício dos filhos, que também aparece aqui no capítulo 19, e lá também ele diz da mesma maneira que aquela forma, aquele agir, aquela consagração a matar os filhos, foi coisa que ele nunca ordenou, que jamais veio à mente de Deus. Jamais veio à mente de Deus. Aparece no 19 a mesma fala, jamais veio à mente de Deus. O teimoso faz coisas que Deus não programou para ele fazer, que jamais veio, não é intenção de Deus, que ele não pensou isso para aquela pessoa, ele não pensou aquilo para ajudar, mas ele, no momento histórico, ele teve que tratar do povo Judá. Vai levar esse povo para a Babilônia. Esse povo vai ficar 70 anos lá e depois voltará para ser reconstruído, a nação, o culto. Quando a gente lê Neemias e Esdras, nós aprendemos naquele momento que é esse instante que o povo volta para a restauração. Você tem que pensar biblicamente para você entender o contexto. Mas aqui então Deus quer tratar do seu povo e traz essa sentença, dizendo que esse povo está vivendo na teimosia. E meus irmãos, a teimosia em todas as instâncias da existência é sempre algo ruim, sempre tem o seu preço. Como é que você está vivendo a sua vida? Esse texto tem a ver com a gente hoje. Deus quer tratar com a gente, comigo, com você. Deus está falando uma palavra, a palavra dele é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, a palavra de libertação, é uma palavra de exortação. É a palavra do Deus que domina, que tem o controle de tudo. Nós cantamos no começo aqui, no Salmo 24, do Senhor a terra e tudo que nela há. Esse Deus que quer interagir comigo, com você, é o plano dele. Era o plano dele para aquele momento, mas aquela geração sofreu por viver na teimosia. E como Jeremias quebra, conforme a orientação de Deus, aquele vaso que agora não pode ser mais restaurado. Lembrem que no capítulo 18, o vaso se quebrava e o oleiro fazia de novo.
No 19, ele pega um vaso e quebra, e esse vaso, naquele momento, não podia ser mais restaurado. Passou o tempo. Por isso, meus irmãos, experimentar a adversidade como resultado de uma escolha inapropriada, não o desejo de Deus, é o quarto sinal de uma vida governada pela teimosia. Então nós aprendemos 4 coisas aqui, relacionadas à vida governada pela teimosia. Eles deixam de valorizar aquela palavra que gera vida, a palavra de Deus. Eu não quero, não recebo, estou com os meus ouvidos fechados. Eles desperdiçam a oportunidade trazida por Deus, alimentam um posicionamento sem sabedoria, insensato, experimentam a adversidade, fruto de uma escolha inapropriada. O que Deus quer que a gente faça? Se você fechou os seus ouvidos para aquelas palavras que geram vida, o meu conselho para você hoje é que você valorize sempre os conselhos de Deus, os conselhos que geram vida. Sempre eu preciso valorizar aqueles conselhos que me tiram de um posicionamento equivocado. Às vezes nós temos visto, e muitas vezes, que as pessoas precisam daquela palavra de Deus, mas elas estão com seus ouvidos fechados, como o povo de Judá. Diante da palavra que traz vida, como você tem reagido? Você tem valorizado ou você tem rechaçado? Eu não quero, eu fecho meus ouvidos, eu mesmo vou dar o meu tom, a minha vida. Às vezes as pessoas valorizam mais as palavras destruidoras, que facilmente pode ser encontrada aí pelas esquinas da vida, e não valorizam, deixam de valorizar a palavra de Deus. Então valorize os conselhos que geram vida. Eu não sei como é que você está fazendo, mas isso é que abençoa a nossa vida. Amém? Segundo, encare a oportunidade dada por Deus como algo valioso. Deus me dá a oportunidade hoje de estar aqui para ouvir a sua palavra, para ser tratado. Essa é uma oportunidade ímpar. Amanhã eu não sei mais se eu estarei aqui. É a oportunidade de Deus aqui, é agora, do conserto diante dele, porque lá em Judá, naquele contexto, o tempo passou. Hoje nós temos a oportunidade, ouvindo a palavra de Deus, de reagir, encarar a oportunidade da restauração, da vida, do quebrantamento, como algo a ser abraçado, algo valioso. Não deixa passar. Se você está aqui, você não tem um compromisso com Deus ainda, Deus está te dando uma oportunidade de você ter uma vida diferente, uma vida em Deus. E quem vive em Deus vive com responsabilidade. Esse é o caminho. Terceiro, encare a oportunidade de Deus como algo valioso e viva com prudência. Busque a sabedoria, porque às vezes as pessoas não sabem viver. O livro de Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. De repente você não está sabendo viver a sua vida conforme Deus deseja. Pode acontecer. Eu estou meio perdido, pastor. Eu estou meio perdidão. Tem gente vivendo assim, pior do que perdidão, né? Então, se você está vivendo, mas está reconhecendo isso, peça a Deus para te orientar. Deus tem uma palavra para você, está transmitindo essa palavra para você agora, mas Ele tem mais para você. Ore a Deus, clame, peça ajuda de pessoas. É muito triste as pessoas se perderem, porque não pedem ajuda, não clamam a Deus, não diz está doendo. As pessoas vão vivendo assim. Nós, como comunidade de fé, estamos aqui para abençoar a nossa cidade, para transmitir os valores de Deus, para anunciar o Evangelho de Deus. Viva com prudência. E se você não sabe viver sozinho, por isso que tem a comunidade, para a gente caminhar junto, para a gente orar junto, para receber a exortação junto, para amar junto. É isso. Se você não sabe, peça ajuda. Último, faça boas escolhas, coisas que Judá não fez, e desfrute das bênçãos de Deus. As pessoas só querem a segunda sentença, elas querem as bênçãos de Deus. As igrejas só falam das bênçãos de Deus. É claro que Deus abençoa mesmo. O provérbio diz que a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dor. Mas o pessoal não tem a noção que a bênção de Deus começa com um relacionamento. Eu falava isso com meus irmãos aqui da classe de novos crentes hoje, que Jesus na oração sacerdotal disse que a vida eterna começa com uma relação com Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus.
Então a vida eterna começa no conhecer a Deus, numa relação séria com Deus. Mas as pessoas querem o favor divino, mas não querem um relacionamento com o ser divino, com o Altíssimo. Então faça boas escolhas, coloque a sua vida nas mãos de Deus, na linguagem de Jesus, de Mateus 6, busque primeiro o reino de Deus. As coisas na vida de muitas pessoas, elas estão fora de ordem. Elas querem as coisas, mas não querem Deus. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem um relacionamento com Deus. O povo do Senhor estava nessa condição e muitas pessoas vivem assim hoje. Você é convidado nessa noite, se você não assumir um compromisso, você se lançar diante de Deus e buscar a Deus. E Ele vai dirigir a sua vida e a sua vida vai ser abençoada. Porque onde Deus entra, Deus faz algo novo, diferente. E quando a gente tem Deus, a nossa vida é diferente, é uma vida abundante. Como você está hoje? Nós vimos 4 sinais da teimosia. Você tem manifestado esses sinais? Esses sinais estão em sua vida? Se eles estão, você deve olhar aquela lista de baixo. Se você está vivendo de acordo com aquela lista de baixo, você tem que prosseguir. E você tem que levar gente com você, pessoas com você, para que mais pessoas estejam valorizando os conselhos que geram vida, mais pessoas encarando a oportunidade de Deus como algo valioso. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, não há outra coisa mais importante para mim do que esse momento, não há tempo, Deus está falando, é o mais importante, é a oportunidade. Verdade, nós estamos com a oportunidade, como a pregação de Noé, dizendo que viria um dilúvio, as pessoas estavam brincando. De repente, a família dele entra na arca com os animais e vem um dilúvio. Aí, naquele momento, as pessoas lembram daquela mensagem e querem correr para aquela arca e não há mais tempo. Porque o tempo passou, a oportunidade foi perdida e pessoas brincaram com Deus e, infelizmente, perderam a oportunidade da segurança. Eu só posso estar seguro em Deus. Se Cristo não está reinando em seu coração, você não tem segurança. E nessa noite é a oportunidade da reflexão. Não para a gente viver na teimosia, mas para sair, se for o caso, dessa teimosia. Que Deus nos abençoe. Amém.